Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui praticamente no meio, indo para o meio aí do trimestre, a sexta lição, possibilidades ilimitadas. Como vocês já viram aí na miniatura, né? O que será que o Thanos tem a ver com os dons do Espírito? E também nós vamos trazer aqui nas entrelinhas um amor oculto na Torá, uma história de amor oculto na Torá. Fora as entrelinhas, nós teremos aqui Alinhando as Doutrinas, na ponta da linha, perguntas para discussão com Marcos André. Espero que vocês curtam, compartilhem o nosso conteúdo e cada vez mais aprendam sobre a Palavra de Deus e sobre alguns segredos que não são tão segredos assim, né, Ricardo? Que estão lá, basta a gente estudar um pouquinho mais. Mas por enquanto, então, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos então aqui na nossa doxologia, é o momento de nós destacarmos aqui alguns comentários. Nós estamos gravando a sexta lição, sem ainda ter lançado a quinta lição, ok? Que nós estamos gravando aqui para adiantar algum conteúdo, nós temos alguns compromissos particulares, então nós não temos ainda os comentários da quinta, mas temos alguns comentários interessantes aqui na quarta lição, e nós gostaríamos de destacar, começando aqui pelo Natalício Cosme, que diz assim: Feliz sábado, família Entre Linhas, meu nome é Natalício Filho, sou da Igreja Adventista de Palmares, Pernambuco. Gosto muito da profundidade utilizada por vocês para o estudo da Escola Sabatina. De todos os canais sobre as lições da Escola Sabatina que já assisti, esse é um dos melhores pela riqueza de detalhes. Obrigado, Natalício. Sempre venho acompanhando o canal e vejo que agora toda semana tem comentários sobre a interferência de um inscrito chamado Gabriel. Acho incoerente a reincidência desse tipo de comentário, pois quem assiste pela primeira vez vai ficar a impressão de que o canal está ridicularizando um inscrito ou menosprezando. Legal pela dica aí, Natalício. Sei muito bem que a intenção não é essa, com certeza, tá? Mas para tomar o estudo mais a sério e focado no que realmente interessa, acho que esse tipo de comentário deveria ser abolido. Beleza? Hashtag só acho. E a gente agradece seu comentário. Nós estamos aqui para aprender, é uma família Entre Linhas, é um canal de YouTube onde um monte de gente, né, assiste, tem um monte de coisa aí para expor. Vamos lá, Carlos AC Fragoso, né, fui até o terceiro Marcos, excelente. Né? A Mariana Fonseca, sempre comentando conosco aqui, que estudo maravilhoso, amém, que Deus continue abençoando. A Luciene Siqueira, né, ela comenta, né, que eles são lindos, emocionante. Diz que nós somos sábios, nós não somos. A palavra de Deus aqui é muito, muito bela, muito rica. E ela disse que um dia ela quer aprender a palavra de Deus assim também. E vou dizer, Luciene, né, você está cada dia estudando mais a palavra de Deus. E Deus vai abrindo aí a sua mente e você vai entendendo. Evelyn Horton, ela manda agora, além do... Deixa eu só ler aqui, né? Obrigado, meus irmãozinhos. Essa semana muito forte, vocês estão fazendo um bom trabalho. Me recordaram de coisas que eu tinha esquecido e que serão uma luz que estava ansiando ouvir, que é uma luz que estava ansiando ouvir. Obrigado, Deus, que Deus os guarde. E aquele abraço de urso e beijos de esquimó. Então, muito obrigado pelo carinho, Evelyn. Né, uma senhora muito simpática que faz parte do canal e sempre nos manda esses recados. E se Deus quiser, se não nos conhecemos nessa terra, que um dia a gente possa ter esse abraço de urso, esse beijinho de esquimó junto a Jesus. E a Sandra Bittar comenta: olá meninos, mais uma vez muito agradecido pelo empenho de vocês no preparo e apresentação de estudo. Adorei a fala do Ricardo, né? Além do diálogo dele com o Alexandre, foi muito bom nessa lição. Sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo no grupo do WhatsApp, que é o Religião e Política, né? Política e Religião. Estou aqui na torcida para saber o resultado. E ela pergunta, Ricardo, quando será a conclusão desse trabalho lá do grupo Família Entre Linhas? É para acabar esse ano, mas com esse negócio de corona não vai acabar esse ano não. Vai acabar ano que vem. A professora fez todo possível para fazer online. Ela só fez até onde pode fazer, né? Porque como o curso não é online, é presencial, virou online por causa do coronavírus. Aí parece que tem uma portaria lá que ela... Tem que esperar, né? Ela fez 60% pela internet e o resto tem que ser presencial. Então tem que esperar acabar a pandemia. Legal, Sandra. Então fique ligado aí no canal que nós com certeza vamos aqui divulgar quando o estudo estiver concluindo. Ela fala ainda, né, sobre o poder da oração intercessória, é inimaginável. Presta atenção que ela fala: aprendi com os irmãos na Igreja Adventista do poder da oração das mães pelos filhos. Comentei com a minha filha e ela imediatamente afirmou assim: a oração dos filhos pelos pais também é poderosa. Né? Então, a filha da Sandra já sabe que realmente temos que orar uns pelos outros. Excelente semana a vocês, Deus abençoe. E Nailson Dionísio, bom dia pessoal do Entre Linhas, meu nome é Nailson, sou da igreja de Long Island, Nova York.
Assisto vocês todos os dias, de segunda a sexta, pelo menos uma vez ao dia, às vezes até 2 ou 3. E eu sigo vocês há mais de 2 anos e tem me ajudado espiritualmente e em conhecimento da palavra. E como ancião e professor, passo este conhecimento para os meus irmãos da Escola Sabatina. Deus abençoe vocês e sigamos para o alvo. Isso aí, oro por vocês. Obrigado, Nailson, pela sua oração. Obrigado também porque nosso material é feito aqui no interior do Paraná. Temos a parceria com o Marcos André, que é do Rio. Nós temos muitos comentários, muitos inscritos nos grupos do WhatsApp de todo o Norte e Nordeste. Temos aqui pessoal de Portugal, pessoal de Angola, pessoal dos Estados Unidos e agora temos aí o Nailson, que é lá de Long Island, Nova York. Tem o Ângelo da Holanda. Da Holanda, tem vários. Então, olha só que poderosa ferramenta é esse YouTube. Por isso que a gente pede para vocês comentarem, para vocês curtirem, para vocês compartilharem, porque a gente nem sabe a dimensão que essas mensagens, na verdade, estão atingindo. Alguns estão comentando, mas quantos, inclusive o Prado Inox comenta aqui no vídeo da quarta lição, dizendo assim, parabéns meninos, apesar de não ter comentado com vocês, eu tenho assistido todos. Inclusive ele fala aqui que assistem até os atrasados só para alegrar o Ricardo. O Michel, que é o do login Prado Inox, falando que ele assiste. E nós sabemos que muitos vão assistir esse vídeo, por N condições, não vão comentar, mas às vezes vão dar um like, vão compartilhar. O importante é você aí fazer a sua parte, disseminar essa informação se você acha interessante. Nosso muito obrigado mesmo, pessoal. E esperamos todos nós continuarmos aí vencendo essa batalha. E hoje não vai ter imagenzinha lá, não estou muito disposto. Até porque a gente está gravando um conteúdo atrás do outro, Estou meio cansado, então fica para próxima. Diário de bordo, o Alexandre não está aqui, mas sexta-feira, 23h12, Estamos começando a gravação, isso porque o Ricardo já está aqui na igreja desde as 8 e pouquinhos. Mas vamos lá então, a nossa doxologia. Bom, agora nós teremos o quadro, então, Alinhando as Doutrinas, que é com o Marcos André. Ele sempre traz aqui o alinhamento do tema dessa lição semanal com uma doutrina bíblica e já inicia também o estudo com uma oração. Então, Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus. Mais uma vez vamos escavar nas entrelinhas das Escrituras Sagradas para compreendermos mais sobre a vontade do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você para começar o estudo com uma oração, como nós sempre fazemos. E se você puder, feche seus olhos, mas se não, onde você estiver, ore junto comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós estamos aqui, Senhor, humildes na Tua presença, pedindo que o Senhor nos purifique, nos limpe, perdoe os nossos pecados, para que assim possamos acessar as verdades mais profundas da Tua Palavra. Salva-nos para o Teu reino, nos enche do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparece nas entrelinhas da lição. Nessa semana, o autor destaca uma coisa na lição de domingo que é algo que me chama muita atenção quando eu estou estudando a Bíblia. É o fato de que os discípulos eles eram muito diferentes entre si, mas que isso não causou um impedimento para que a igreja crescesse. Pelo contrário, isso foi benéfico na obra, no crescimento da obra, já que cada um com seus talentos diferentes avançou com a igreja em pontos diferentes. Alguns eram mais do evangelismo pessoal, alguns mais amorosos, outros mais coléricos, mas todos eles puderam ser usados por Deus de alguma forma. A nossa doutrina, ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, perfeitos, mas que o pecado ele começou a degenerar, ele começou a obliterar essa imagem de Deus em nós. E aos poucos nós vamos perdendo essas características divinas. E a obra do Espírito Santo, a obra de salvação, ela começa a restaurar novamente a imagem de Deus em nós. A obra de salvação, ela é uma obra progressiva, que nós chamamos de santificação, e também é uma obra imediata, quando Jesus Cristo volta e nos transforma imediatamente à sua imagem e semelhança. Para que a gente possa compreender os efeitos que o pecado causou em nós, para que a gente possa tentar reverter isso, é importante que a gente compreenda como o homem foi criado,
quais os efeitos que o pecado causou no ser humano e qual é o plano de Deus para que possamos restaurar essa imagem de Deus no homem, né? Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui nós encontramos Deus relatando a criação do homem. E ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados, não indivíduos separados, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é nós. E nós fomos criados para sermos unidos. Olha só a reação de Adão quando ele vê Eva pela primeira vez. Gênesis 2, verso 23. E disse o homem, esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, o homem olha para a mulher e fala assim, ela é parte de mim. Se tocar nela é como se estivesse tocando em mim. Quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 5, Gênesis capítulo 5, verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Esse verso ele está dizendo que Adão e Eva, ou seja, o homem e a mulher, não existia Eva ainda, o homem e a mulher, eles eram chamados por um nome só, Adão. Então, apesar de serem pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com funções diferentes nessa relação, eles eram considerados como se fosse um só, assim como Deus, apesar de três, é um só. E olha só que coisa interessante, talvez se o pecado não tivesse entrado, talvez todos nós fôssemos Adão. E todos nós olhássemos uns para os outros e diríamos assim, essa é carne da minha carne e osso do meu osso, esse é carne da minha carne e osso do meu osso. E talvez todos nós fôssemos tão unidos uns com os outros que o que acontecesse com um teria acontecido comigo também. Então, isso é algo que é tão difícil de nós compreendermos, tão distante da nossa realidade, que parece impossível da gente compreender. Se eu disser para você, Adão tinha nariz, você legal, porque nós temos nariz. Mas quando eu falo que Adão e Eva eram considerados um só, tinham um nome só, isso a gente não consegue compreender. Por quê? Porque essa característica de Deus, ela já se degenerou em nós. Nós não temos mais essa característica que Deus destaca no momento da criação. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, assim como nós somos. Então isso se degenera com a entrada do pecado. Duas coisas acontecem com a entrada do pecado, quando nós vamos lá em Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é que o homem passou a sentir medo, algo que ele não sentia antes. A primeira coisa que se degenera no comportamento do homem. A segunda coisa que acontece, nós encontramos a partir do verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Agora, o homem que considerava a mulher como carne da sua carne, como osso do seu osso, na hora de se defender, na hora de se livrar do seu medo, o que ele faz? Ele acusa a sua mulher, ele acusa a sua esposa. Ele começa a apontar, essa mulher aí que o Senhor me deu, ela que causou esse problema. Então agora já não era mais a mesma carne, já não era mais o mesmo osso. Eles começaram a acusar uns aos outros. E então Adão chega a dar um novo nome para Eva.
Em Gênesis, no capítulo 3, verso 20, nós lemos assim: E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Aqui nós encontramos então a morte do nós para o nascimento do eu. Aí aqui nasce o egocentrismo, o egoísmo, o individualismo, que é o espírito mundano. O espírito mundano, como é que ele pensa? Sou eu em primeiro lugar, sou eu em segundo lugar, sou eu em terceiro lugar. E se sobrar alguma coisa lá por quarto ou quinto lugar, aí eu vou atender e pensar nas necessidades do próximo. Então, esse espírito é o espírito mais mundano que existe. Quando eu atendo todos os meus desejos, todas as minhas necessidades, todas as minhas inclinações, para depois pensar no próximo. Só que o que acontece? Nós vamos para a igreja levando o eco desse comportamento lá do Éden, um eco muito forte. Porque nós chegamos na igreja e o que nós fazemos? Nós queremos a música que atende a mim ou ao meu grupo. Então, se eu sou jovem, eu quero que toque música jovem, não gosto de música do Inário, paro de tocar música do Inário. Aí, se eu sou mais tradicional, eu não quero saber dos jovens da igreja, eu quero que toque a música do Inário, eu quero que a pregação seja aquela pregação tradicional que sempre foi, desde 20, 30 anos atrás. Então, quando eu estava lá no mundo, dava vontade de beber, eu bebia, dava vontade de comer, eu comia, dava vontade de adulterar, eu adulterava. Mas quando eu vou para a igreja, eu paro com essas coisas, mas continuo manifestando o mesmo espírito, aquele espírito de egoísmo. Eu levo o mundanismo para dentro da igreja. As pessoas pensam que mundanismo é música, que é roupa, é maquiagem, é não sei o quê, mas o mundanismo é esse espírito. Ele pode se manifestar em roupa, maquiagem, em música, pode até se manifestar, mas o mundanismo é esse espírito, é o espírito quando eu quero que o meu interesse seja atendido em primeiro lugar. Qual é a resposta de Deus para isso? A resposta de Deus para isso é a família. Quando eu penso primeiro, as minhas ações precisam ser medidas pelas pessoas que estão ao meu redor. E aí nós vemos por que Satanás quer tanto destruir a família. Né? Porque uma mãe, ela gosta muito de leite, mas de pudim, de não sei o que, coisas feitas com leite. Mas se o filho ele é intolerante à lactose, ela não vai fazer coisas com leite, porque ela pensa no seu próximo, ela pensa na sua comunidade. Isso volta, então, a restaurar o nós que foi degenerado. E outra maneira que Deus tem de restaurar isso é através da igreja, colocando várias pessoas diferentes dentro da igreja para conviverem umas com as outras e uma cuidando ali do interesse do outro. Então, quando o jovem vai fazer uma programação, ele quer uma programação alegre, com músicas alegres, mas ele pensa assim, poxa, mas tem idosos na igreja também, eu preciso cantar uma música mais tradicional, eu preciso ter uma mensagem que atenda também a necessidade dessas pessoas. Ou quando aquela pessoa vai ter quando uma pessoa mais tradicional vai fazer uma programação, ela pensa, eu vou fazer uma programação bonita, espiritual, no meu ponto de vista, mas que também atenda aos jovens. Então nós precisamos manifestar esse espírito dentro da igreja. Olha só o que Jesus Cristo fala em João no capítulo 17. João capítulo 17, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus Cristo está orando pela restauração do nós, para que possamos voltar a ser como éramos lá no Éden. E ele termina dizendo, assim o mundo vai crer que tu me enviaste. Então Jesus Cristo está dizendo que o melhor testemunho que nós damos é quando nós vamos na contramão do mundo. Enquanto que o mundo pensa em mim, no eu primeiro, eu penso no próximo primeiro. Eu me compadeço com a dor do meu próximo, eu sou unido ao meu próximo. Esse é o espírito que Deus deseja instalar na sua igreja. Essa é a imagem de Deus que ele deseja restaurar no ser humano. Então nós precisamos cada dia mais lutar para isso. Nós, se olhamos a nossa igreja está dividida, o que nós precisamos pensar? Qual é o meu papel nessa divisão? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu parar de exercer esse papel e começar a exercer um papel de união. E em segundo lugar, orar para que o Espírito de Deus esteja ali, porque é só o Espírito de Deus que pode promover essa união. Lá na igreja de Atos, capítulo 2, nós vamos a partir do verso 42, lendo ali,
Quantas vezes repete, eles eram unidos, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, e no final diz assim, a cada dia Deus ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Então o Espírito Santo operava para que aquela igreja crescesse em salvação para outras pessoas por causa da união que acontecia nela. Uma união que o Espírito Santo produz e que somente mais Espírito vai ser derramado sobre essa igreja somente quando ela estiver unida. Então nós precisamos trabalhar pela união para que a nossa igreja seja uma igreja segundo o modelo que Deus planejou. Deus nos abençoe para que possamos fazer dessa forma conforme Deus tem, conforme Deus deseja que a sua igreja seja. Eu agora termino a minha participação aqui e volto daqui a pouco com as perguntas para discussão. Agora você vai lá para Campo Mourão com os meninos para estudar também a parte deles. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí por essa parceria e por estar conosco aí enriquecendo o conteúdo dessa lição. Bom, agora nós vamos então para o quadro Na Ponta da Linha, onde nós trazemos aqui a síntese, o resumo, as ideias essenciais de cada dia da lição. Então, no sábado, Possibilidades Limitadas, que é o título da lição, Na Ponta da Linha, Ricardo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem no primeiro parágrafo aqui, o autor da lição vai falar do chamado, de uma espécie de chamado, um chamado que todos nós somos. O Vaikra, vamos dizer assim, universal para toda a igreja, que é o chamado para testemunhar. E ele cita Atos dos Apóstolos 1:8, Isaías 43:10, e ele fala o seguinte, que existem diferentes tipos de chamado. Você é chamado para ser luz do mundo, chamado para ser embaixadores, para serem sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio real, que nada mais é do que aquele sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, que é todo aquele estudo que nós encontramos no livro de Hebreus, onde além do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nós encontramos também esse sacerdócio na figura de Davi, que tipifica o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio superior, e dentro da doutrina tipicamente adventista, é o sacerdócio onde se cumpre as leis Huk, as leis ordenâncias, no santuário celestial, e de uma vez por toda a eternidade. E o interessante, gente, dessas citações aqui, que eu quero trazer aqui, não é propriamente uma entrelinha, é só uma informação, é que Edá, em hebraico, significa comunidade, público, grupo, e essa palavra é encontrada em Isaías 43:10, tá, gente? Mas também significa testemunha, a testemunha mulher. Então, etimologicamente, dentro do significado da palavra hebraica para a igreja, ela já está associada a testemunho, só que é o testemunho de mulher. E não é, obviamente, coincidência que o primeiro testemunho da ressurreição de Cristo foram feito por mulheres. Legal. Outro detalhe, gente. Deus, além de chamar, o Mark Feeling, ele deixa claro isso, que o Vaikra no chamado, além disso, ele capacita. Então, todos são chamados, são capacitados. E geralmente, os que são chamados são aqueles que não se veem como autossuficientes. Com certeza. Que quando nós nos consagramos, nossas possibilidades são infinitas. E aí o detalhe que o Lúcio falou no começo da lição. Veja bem, gente, a gente usou a figura do Thanos. O Thanos está com uma manopla do infinito, com as joias do infinito, que ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser. Tem a joia da alma, a joia de sei lá o que das quantas e assim por diante. Agora, nós temos de verdade um Deus, Criador de céu, terra, de tudo que há, e este Deus, ele nos promete que ele irá nos capacitar, e as nossas possibilidades, e aí elas se ampliam muito.
Mas, mesmo que o exemplo do Thanos lá seja um exemplo um tanto ridículo até, né? Porque é uma obra de ficção, de infantil, mas muita gente mesmo acredita em manoplas do infinito, só que obviamente disfarçadas. Sim. É aquela água benta que exato, cura o corona. Um amuleto. Isso, é aquele amuleto que te dá sorte, que vai te livrar de alguma coisa. Aquele copo d'água que você coloca. Agora não dava para colocar em cima da televisão porque é plana, né? Não Se dá, você colocar, cai. Mas mesmo dentro da nossa igreja, a gente encontra às vezes muito isso também, mas de formas disfarçadas. Às vezes, um exemplo disso, se por um acaso, como eu sou, obedeço todos os mandamentos, então na minha vida tudo vai dar certo, e na vida do outro não. Exato. Você acha que você tem superpoderes, tem inclusive a má interpretação daquela passagem que fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. É uma maneira de você acreditar em manoplas do infinito. Por quê? É o que eu sempre falo aqui, gente. O Alexandre usou a alegoria que o emuná é um X salada, X tudo, isso, né? X tudo. Então, emuná é convicção interna, honestidade, cargo e função. Se você tiver emuná, ou seja, se você tiver uma emuná, por menor que seja, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, e emuná função, e esta função que Deus lhe deu, você tiver que mover montanha, você vai mover montanha. Mas desde que você tenha sido chamado para uma emuná função que seja necessário mover montanha. Veja o caso de Moisés. Ele foi chamado para uma emuná função, para uma fé enquanto função, que tinha que abrir o Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho. Não significa que todos agora vão ter o poder de abrir, até porque ele não tinha poder nenhum, né? Não, ele vinha de Deus. Então, esse é importante. Então veja bem, Jacó abriu o Mar Vermelho? A fé de Jacó, a emuná de Jacó era diferente de Moisés? Era. Por quê? A função era outra. Mas a convicção era diferente? Não, a fé no sentido de acreditar no mesmo Deus, pai de Abraão. Mas a função é outra. Exato, legal. Só queria colocar daí, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo na questão, porque nós temos alguns rituais tipo lava-pés, Santa Ceia, né? E nós não acreditamos em transubstanciação, a gente não acredita que aquele ritual em si tem alguma magia. Exato. Mas aquele ritual é um processo, didático. Uma oportunidade que Deus nos fala, coloque sua vida em dia, lava o pé de um seu irmão que tem diferença. É uma coisa muito prática, muito real, não tem nada de coisa... Isso aí é didático. E, né, fazer isso em memória de mim. E o último detalhe que eu esqueci, gente, Isaías também fala o testemunho e serviço, né? A expressão hebraica avod, avodá, o servo, e avod significa trabalhar e servir. Mas aí a gente pensa na pessoa que está limpando, coisa e tal, mas etimologicamente, avod, ela significa trabalhar, servir, também significa adorar a Deus. Significa render culto. Então, quando você está adorando a Deus, rendendo culto, você está servindo a Deus. Deus. Interessante. Dentro do significado de avod. Sim. E colocando lá, né, meu detalhe, por isso que é importante o zelador da igreja, o diácono, o pessoal que está na sonoplastia, o pessoal que vai com a mensagem musical, é um momento de adoração, ou seja, em todo momento, todo mundo está limpando a igreja, ele está adorando a Deus. E mexendo no som, ele está adorando. Por isso é importante, pessoal, eu pego no pé, porque às vezes o pessoal da técnica, né, o pessoal assim, não, eu estou aqui na técnica. Não, você não está na técnica, você está... Avod. Você está em adoração ao mesmo Deus. Assim como o pastor atrás do púlpito está naquela concentração, naquela comunhão com Deus para compartilhar a palavra, que é a adoração, o técnico que está mexendo nos botões também está com a avod, também está com a adoração e tem que estar com a mesma sintonia com o dono da obra que ele está servindo. Vamos lá então? Mais do que na ponta da linha, mas é para a gente aproveitar a discussão. No domingo, Ricardo, diferentes nos dons, unidos nos serviços, na ponta da linha. Bom, primeira coisa, o autor da lição vai estabelecer um raciocínio sobre a diferença da personalidade dos apóstolos, dos discípulos. Ele vai citar Mateus, que fala que é um cobrador de impostos, que
teria, segundo Mark Feeling, características de personalidade, que era uma pessoa precisa, uma pessoa exata, uma pessoa coesa. Depois ele compara um contraponto com Pedro, que era um pescador mais ignorante, e que às vezes era precipitado, mas ele também era entusiasmado, ele era impulsivo, mas ele também era um líder nato. Um detalhe aqui interessante que eu gostei muito do Mark Feeling, gente, é que às vezes é muito comum pegar os apóstolos, os discípulos, ou até mesmo os patriarcas, e só escrachar os defeitos deles, né? E o Mark Feeling não faz isso, sabe? É muito bom esse tipo de coisa. André, ele fala que André era sociável, consciente, sensível para com o próximo, para com os outros. E fala de Tomé. Olha que novamente aquilo que eu elogiei antes do Mark Feeling, eu vou elogiar novamente. Ele fala que Tomé era questionador. Que a gente fala aqui, né? Vamos, mas confira, questione. Tem o lado bom do questionador e tem o lado mal, né? Mas é a mesma energia que se canalizada para o lado certo, né? Produz bons frutos. Exatamente. E ele fala o seguinte, gente, que todas essas diferenças de personalidade, todas essas pessoas diferentes, elas foram usadas por Deus. Em segundo, ele vai citar 1 Coríntios 12, que vai utilizar aquela alegoria do corpo e aquela alegoria dos membros. Eu trouxe o seguinte, gente, a expressão hebraica guf, ela significa corpo, mas ela também significa essência, pessoa, elemento. Então, e a expressão membro, evar, ela significa órgão, membro, parte ou asa. Aqui a gente pode construir uma alegoria que é muito poética, que inclusive pode ser utilizada para a leitura de Romanos, as cartas aos Coríntios, que vai construir uma imagem visual muito bela. Quando vocês ouvirem a palavra corpo, vocês podem colocar a palavra pessoa. E quando vocês ouvirem membro, vocês podem colocar a palavra asa. Então, o corpo de Cristo é a pessoa de Cristo. Guf. E o membro deste corpo, esse corpo de Cristo, são as asas. Então, daí, por exemplo, tem uma passagem lá nos evangelhos, nas cartas de Paulo, que fala que seria do corpo sem as asas. O corpo não voaria. Sim. Então, vocês podem construir isso, faça esse exercício em casa. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, porque tem muita gente chegando nova aqui no canal, Ricardo, Sim. né? E não está acostumado aqui com o que a gente tem praticado aqui. O Ricardo pegou um texto de 1 Coríntios 12, né, que está escrito em grego, mas que foi pensado e foi escrito por pessoas que pensavam em hebraico. Daí ele está pegando as palavras em grego, buscando correspondente em hebraico, a gente chama de hebraísmo isso, né? Sim. E aí ele trouxe então as palavras guf e evar. Isso. Evar, ok? É isso que ele está fazendo, porque às vezes a pessoa pergunta, mas de onde que ele está trazendo essas palavras guf do hebraico em 1 Coríntios? Mas é que a gente sempre faz isso, quem é do canal já está acostumado com isso, mas temos alguns inscritos novos. Isso. Então, como é que estão chegando? Rapidinho, como é que procura esse tipo de correspondência? Duas maneiras. Tem a Septuaginta no Velho Testamento, que ela foi escrita em grego. Isso. E você pode procurar os correspondentes lá na Septuaginta. Em função, porque o Novo Testamento, a gente ele não inova tanta coisa, tem citações textuais do Velho Testamento. Então, em muitas palavras é hebraísmo hebraísmo expresso, outras não. O texto a palavra tá em grego e você tem que encontrar correspondente em outra tradução do grego para o hebraico. Você faz o inverso. Então você pega o texto que é original em grego e acha um hebraico. Aonde? Num texto do hebraico que foi trazido para o grego. Legal, pessoal, mas seguindo ainda tem mais na ponta da linha, né? Do domingo. Ele vai falar sobre o batismo, fala que é um único batismo, isso. É um único espírito e que é formado um só corpo. Então, nesta alegoria, um só corpo, composto por judeus, gentios, por servos, por livres, todos, né? Por todos. Este corpo é a igreja e Cristo, obviamente, é a cabeça. A cabeça do corpo. A cabeça desse corpo. Vamos lá. Só que os membros, naquela alegoria que a gente falou, que faz voar, né? Então vamos lá, gente. A terceira coisa é o seguinte: Deus se alegra em conceder dons às pessoas diferentes. E fala que a igreja
ela obviamente ela vai ter membros, cada um com dons diferentes. Ele cita Romanos 12:4. Nem todos os membros têm a mesma função. E, gente, função significa, em hebraico, shemesh, seria servir. Nem todos têm o mesmo serviço, usar ou exercer função. Então, nem todos têm a mesma emuná função, o mesmo emuná cargo. Não tem a mesma, ou seja, nem todos têm a mesma fé. Isso não é um demérito. Isso, não é que um acredita em um Deus, outro acredita em outro Deus. Não, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo batismo, mas não é a mesma fé. Por que não? Fé não é a mesma emuná, cargo e função. Muito legal. Agora, todos os dons são necessários. Com certeza. Aí ele cita 1 Coríntios 12:21. E daí a passagem diz assim, o que o olho poderia dizer não necessito de ti, ó, a mão, ou a cabeça vai dizer que não necessita dos pés. Esse é um exemplo. Daí o Mark Finney termina utilizando um exemplo dos cílios, que seria uma parte do corpo muito insignificante, mas que teria uma função importante para conter a entrada de partículas de poeira nos olhos. Então ele fala que mesmo que pareça mais insignificante o dom daquele membro, né? Ou seja, mesmo que a emuná função, a emuná carga pareça insignificante, né? Então no todo, isso na verdade é uma ilusão de insignificância, porque todos os dons, por mais simples que sejam, por mais eles são importantes. Vou abrir um parênteses aqui, aproveitar, né, João Alexandre está aqui, deixa eu falar um pouquinho. Fale. Né, aqui na igreja deu um probleminha porque a nossa zeladora, né, acho que tirou uma licença, alguma coisa, umas férias, e daí ficou de outra de vir e outra não veio, Ricardo. Chegamos aqui no sábado de manhã e os banheiros estavam inabitáveis. Né? Aí os anciãos pegaram a vassoura, o pessoal pegou e deu uma ajeitada. Então assim, quando a gente estava falando, né? Ninguém enxerga esse serviço, essas pequenas coisas. Mas demite a zeladora da sua igreja. Deixa um mês sem limpar, sem tirar aquelas coisas, para você ver a situação que se torna o seu lugar, que você, né, toma para adorar a Deus, de se reunir com os irmãos. Um detalhezinho pequenininho. Né? Não cuida dele não chama o pessoal do eletricista, da manutenção. Não quer um detalhe pequenininho mesmo? Porque na verdade você acha até que nem parece. É grande, a mim não é pequeno. Mas deixa o ancião não cuidar da temperatura do ar-condicionado. Vixe, aqui tem guerra por causa disso. Entende? Isso atrapalha. Então o ancião ele tem a capacidade, inclusive a competência, né, de deixar o ambiente mais agradável para a adoração. E isto que ele está fazendo, controlar a temperatura do ar-condicionado com sabedoria, é uma forma de servir e de adorar a Deus. Legal, pessoal. Avançando agora para segunda-feira ainda, hein? Essas pontas da linha estão bem preenchidas. Na ponta da linha, segunda-feira, Deus, o doador de todos os dons, Ricardo. Bom, ele fala que Deus é o originador de todos os dons e todas as dádivas. Então tem 3 passagens bíblicas, ele vai citar 1 Coríntios 12:11, que fala justamente isso, né? Que o Espírito distribui os dons como lhe apraz, ou seja, de acordo com o seu querer, com o seu entendimento, com a sua onisciência. Cabe a ele decidir. Com a sua sapiência infinita. E não de acordo com aquilo que a gente quer, aquilo que nós desejamos, né? O contraponto. É que nem aqui no Entre Linhas, né? O Ricardo ama hebraico, ama de coração, de paixão. Eu já não amo, eu tenho aprendido a gostar pelo tempo que eu passo com o Ricardo. Aí o Alexandre também não é que ele ama hebraico, mas ama história bíblica, não sei o quê. E aí, ou seja, os 3, cada um tem um gosto diferente. Isso. Por exemplo, o Alexandre gosta muito de história, né? Então, via de consequência, ele vai acabar gostando também de profecia, porque a profecia, método historicista, coisa e tal. E uma coisa que a gente percebeu é que teve uma lição do cubo que a gente colocou a miniatura do cubo mágico, né? Isso. Então foi justamente a chave do idioma que deu o algoritmo que faltava para o Alexandre virar os lados do cubo e conseguir fazer o cubo sem atrapalhar a parte anterior.
Então é uma coisa, um detalhezinho que vai completando o outro. Aí ele perguntava assim, mas peraí, essa palavra aqui no hebraico é assim? Daí eu falava, é assim. Ah, então se é assim, daí vinha a luz para ele. Tá vendo? Cada um tem o seu dom, aquilo que gosta de fazer, que pode ser usado na obra de Deus. Isso. Seguindo, agora Efésios 4:7, nós temos lá a graça dada segundo a medida do dom de Cristo Jesus. Então estamos falando aqui, gente, de quê? Estamos falando aqui do dom da salvação, dado a todos aqueles que mantiverem emuná no Mashiach. Agora o terceiro verso, gente, Tiago 1,17. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai de luzes, que não muda e nele não há nenhuma sombra de variação. Um detalhe interessante aqui que a gente deve gravar aqui também, gente, e quando a gente chegar nas parábolas isso vai ser importante. A palavra hebraica pras significa recompensa, dádiva, dom, salário, moeda antiga ou metade. Então, pras é presente. Então, aquilo que a gente chama de dom é um presente, é uma recompensa que ela é dada para quem? E aí já vão relacionar com isso daqui já antes com a entrelinha. A igreja, a mulher que casa com o noivo, ela recebe um presente. Qual é esse presente? O dote. E agora já nós relacionamos com as outras 3 passagens. Qual é o dote? O dote é o que Cristo fez na cruz para que nós tivéssemos o quê? Graça dada segundo a medida do dom de Cristo. Então o presente que a esposa recebe é justamente o sacrifício de Cristo na cruz, que possibilitou a sua salvação. Senão não teríamos. Segundo ponto. A distribuição dos dons, ela é, segundo o Mark Feeling, ela é adequada de acordo com a personalidade de cada pessoa. Com certeza. Aí ele vai citar Marcos 13:34, fala que o homem parte, é a parábola, na verdade, a parábola dos talentos, que é aquele homem que parte para fora da terra e ele deixa com os seus servos talentos, 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E deixa um vigia e vai avisar a hora que ele vai chegar. Eu vou falar dessa parábola mais para frente. Isso. Terceira coisa é o seguinte, gente. A gente tem aqui Atos 10:36, onde ele fala da palavra que foi enviada a Israel, anunciando da parte de Jesus Cristo. A palavra veio à Judéia, depois, primeiramente a Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Mateus 3:16 fala que Jesus foi batizado, Espírito, e o Espírito do Santo veio em forma de pomba, e a palavra de Deus foi dita: esse é meu filho amado, em que me compraz. O que essas duas passagens são importantes para a gente? Ele vai estabelecer um paralelo aqui, gente, entre o batismo do Espírito Santo, entre o batismo do Espírito Santo da igreja, das pessoas, e o batismo de Cristo. Aí fica aquela dúvida, né? Por que Jesus teve que se batizar? Para dar exemplo? Aí fala que para cumprir toda a lei. Isso. Aí alguns dizem que é para dar exemplo. Mas veja bem, gente, existe uma tipologia bíblica, existe um romance bíblico oculto. Uma história assim, de amor oculta na Torá. Na Torá, na Taná, na Bíblia inteira, nós encontramos essa história oculta entre o esposo e a esposa, que traz simbologias que são, na verdade, leis de ordem didática para facilitar a compreensão de verdades que são extremamente complexas, infinitas, que a mente humana não conseguiria alcançar sem esse tipo de alegoria. E dentro desta lei didática, alegórica, para nossa compreensão, nós temos um esposo, e dentro do casamento, que vai ser a minha entrelinha final, que eu vou explicar melhor esse casamento, existe o Tevila também, que é o batismo. E tanto o esposo
como a esposa se preparavam um para o outro com tevila, com batismo. Exato. Então, esta lei de ordem didática que facilita a nossa compreensão de verdades infinitas, o Yeshua também cumpriu. O esposo também fez tevila, banho de purificação. Não porque ele fosse imundo, mas para que nós pudéssemos entender verdades inalcançáveis. Legal isso. Seguindo, gente, agora ele vai citar Atos 2,38, Mark Philip vai falar de Pedro, e Pedro dizendo que falando de arrependimento, Isso. batismo em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados e aí então receber os dons espirituais. Ele complementa, né, gente? Ele cria também uma ordem didática que necessariamente não é uma ordem, se você não se arrepender. Não, isso é algo constante. Nós nos arrependemos dos nossos pecados a vida inteira. O pecado acontece e você se arrepende. Isso daqui não é como dizer assim, se você se arrependeu, se você se batizou, tem o batismo, você não peca nunca mais. É só você olhar as histórias da Torá, gente. É só você olhar as histórias do Velho Testamento, é você olhar a história de Abraão, é só você olhar a história de Jacó, é só você olhar a história de Sansão, a história de Davi, a história de Salomão. Então, para você passar pelo filtro essas doutrinas, que são às vezes doutrinas estranhas, você passa pelo filtro da instrução, das histórias que estão lá. Não tem como passar esse tipo de coisa, gente. Se batizou, não vai pecar nunca mais. Davi, Batseba, ele foi ungido rei. E ele adulterou com Batseba. E depois se arrependeu. Então não é uma ordem, né? Nós acabamos de falar sobre os lava-pés, sobre a cerimônia, que também é um momento de você... Isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se você se batiza, não significa que você não peca nunca mais. Não precisaria nem lava-pés mais. Se houve o batizado com o Espírito Santo, o batizado no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a pessoa continua pecando e se arrependendo. Se houve o pecado contra o Espírito Santo, aí o arrependimento não vem. Aí não há mais arrependimento. E a última coisa, gente, é o seguinte, que o Jesus que foi ungido com o batismo do Espírito Santo em seu batismo, que esta promessa, ela se estende também a nós, porque Jesus foi habilitado para o seu ministério. E da mesma maneira, nós somos habilitados para testemunhar. É isso. Legal. Seguindo aqui na ponta da linha, agora de terça-feira, onde o tema é o propósito dos dons espirituais. Na ponta da linha agora, Ricardo. Vamos lá, gente. Primeira coisa. A manifestação dos dons, ela é para um fim útil e proveitoso. Com certeza, então, repito. Então não é assim, eu quero o dom de ter o que? Sei lá. Uma manopla do infinito para poder fazer o que eu quiser. Não, é sempre para um fim útil e proveitoso. Mas o que mais além disso? Daí o Mark Philip vai citar Efésios 4:11, ele vai falar de dons para pessoas específicas, dons para apóstolos, dons para profetas, dom para evangelistas, dom para doutores, dons para os pastores. E todos esses dons distribuídos por pessoas diferentes, os santos, vamos dizer assim, Kadosh, os santos da igreja, para quê? Para o fim proveitoso, para o ministério para o qual eles vão estar desempenhando e para a edificação do corpo de Cristo. Ele concede, então, esses dons para fortalecer a igreja, para que ela possa ser mais apta para cumprir os seus ministérios, os seus papéis dentro dos ministérios. Aí ele começa a dar exemplo, ele exemplifica alguns dons espirituais. Ele vai falar que ministério é um dom espiritual, serviço, proclamação, ensino, encorajamento, doação. Ele vai dizer que hospitalidade, misericórdia, assistência, alegria, tudo isso é dom
espiritual. Agora, significa, gente, que uma pessoa que não é tão alegre assim... Que ela não tem dom do Espírito. Que ela não tem o dom do Espírito. Tá faltando fé. Vamos lembrar, gente, que é de acordo com a personalidade de cada um. E a gente tem o costume de achar que a pessoa mais extrovertida, mais cômica, ela é alegre. Não. E nem sempre, porque a gente não sabe. Não, porque eu conheço um palhaço, né? Quer dizer, agora ele faleceu em Cristo Jesus, né? O palhaço Lero Lero. E realmente, ele fala assim, o palhaço geralmente é uma pessoa que é triste. Né? Ele tem suas lutas, tudo, mas ele tem prazer em alegrar as outras pessoas, daí ele se... Mas vamos chegar logo num ponto de como desenvolver, inclusive, todos esses dons, né? Mas então, esses dons espirituais. Aí depois o autor do Senhor vai fazer uma distinção entre os dons espirituais e os talentos naturais. Isso é quase uma entrelinhas, mas o Mark Feeling trouxe, né, na Isso, linha. Dons espirituais, gente, primeiro, ele é 2 elementos, e daí a diferença vai estar na organização desses 2 elementos. O primeiro elemento do dom espiritual é dom é dado por Deus. Aí o talento natural, ele não é dado por Deus? Não, ele também é dado por Deus. Então não é essa a diferença. Então, qual que é a diferença? Agora o segundo elemento, a diferença vai estar no segundo elemento. Dom espiritual é usado para o ministério. É usado para edificar, para fortalecer a igreja, para fortalecer o corpo de Cristo. Sempre o dom espiritual é utilizado para isso. E os talentos naturais? E o talento natural, necessariamente, ele não precisa ser utilizado. Exato. Ele não é utilizado, ou ele pode ser utilizado para o ministério, mas necessariamente, por exemplo, sujeito que joga futebol, que tem o talento natural do futebol, do drible, ou tem o talento natural do cálculo matemático, ele pode utilizar para um fim proveitoso para a igreja ou não. Então, essa é a diferença. Daí, o terceiro ponto, ele fala o seguinte: ele vai utilizar, gente, a questão de Ellen White. Ele traz uma citação de Ellen White, e ela falando dos talentos na parábola. E ela faz também um paralelo entre os dons espirituais e os talentos. Daí ela cria uma subdivisão. A Ellen White, ela vai falar, existe dons espirituais, aqui talentos. E aqui subdivide entre os talentos originais e os talentos adquiridos. Mas ela fala que todas as pessoas têm a responsabilidade de empenhar dons espirituais, talentos originais e talentos adquiridos para o ministério, uma vez que tudo isso foi dado por Deus. A quarta coisa, o Mark Feeling vai falar de dons especiais. Ele vai falar de profecias e de ofícios específicos na igreja, como pastor e ancião. Mas por que ele fala que são especiais? Porque são dons que fazem com que outras pessoas encontrem o seu dom, descubram o seu dom e saibam como desenvolver os seus dons. Então, é o dom de ensinar pessoas a encontrar e desenvolver os seus dons. Eita, anciãos, vamos abrir os olhos aí. Beleza? Avançando então na ponta da linha, quarta-feira fala sobre descobrindo os dons, né? Que a gente falou que é o papel do ancião aí, dos líderes. Na ponta da linha. Vamos lá, gente. Primeira coisa, ele vai citar Coríntios 1, né? Que fala que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor, o qual confirmará um fim para serdes irrepreensível no dia da vinda. Então aqui é aquele ponto também que o legalista saliva, ser irrepreensível, e daí começa a construir coisas. Gente, Jó era ele era íntegro, era perfeito. Abraão cumpriu a Torá, lembra que a gente falou no vídeo da semana passada? Abraão cumpriu qual que é a questão, gente? Eles cumpriram a lei de que maneira? Eles cumpriram aquilo que nós chamamos de lei moral. Cumpriram. Mas eles também cumpriram aquilo que nós chamamos de lei cerimonial. O irrepreensível aos olhos de Deus é aquele que se aproxima do Eterno, o Korbanot,
Korbanot vem de uma raiz que significa aproximar-se. Você só se aproxima do Eterno e é visto por Ele como irrepreensível se você se aproxima com o Cordeiro. Se você se aproxima só com sacrifícios de farinha, que significa obra, Caim, aí você não é tido como irrepreensível. Porque a lei não é só aquilo que a gente chama de lei moral. Lei não é só mandamento. Lei é tudo. A instrução legal, ela é muito mais ampla. Então Jó é irrepreensível, Abraão é irrepreensível, por quê? Significa que eles não pecavam? Óbvio que eles pecavam, mas eles pecavam e espiavam sobre os pecados. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, a próxima coisa. A igreja manifesta o Mark Filho vai ressaltar, a igreja manifesta todos os dons antes do retorno de Jesus. E esta promessa é certa. Então, existe algo escatológico com relação aos dons que o Mark Filho destaca. O testemunho do Espírito, aí um lado da palavra que vivifica. O Mark Filho fala que o testemunho do Espírito vai ao nosso coração, ou seja, então tem o chamado, Vaikra, e o Espírito entra no nosso coração, e para que nós possamos compreender os dons. Aqui na quarta-feira, nesse ponto, é um link com os dons especiais, que é o finalzinho de terça. Porque, veja bem, as pessoas, com os anciãos e os pastores que utilizam o seu dom especial para orientar outras pessoas a descobrirem o seu, são instrumentos. Na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo, se utilizando de pastores e anciãos. Agora, 2. Os discípulos se renderam à atuação do Espírito Santo, mas tem algo concreto nisso. Com fé e súplica. Então, como é que eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim? Com fé e oração. Pedir, clamor. Exatamente, pedir a Deus que Ele te indique qual é o seu dom e que esse dom possa ser expandido. Então vamos lá. E com certeza, posso afirmar, Deus vai responder essa oração para você. Isso daí ele faz uma citação, gente, de Ellen White aqui também, que fala que os dons já são nossos. Mas a prece e súplica é que vai possibilitar uma posse real destes dons, ou seja, uma recepção verdadeira do dom. E a última coisa é o seguinte, ele fala que ele vai conceituar ministério, tá? Ele vai dizer que ministérios são áreas gerais onde os dons são manifestos ou expressos. E que as atividades são situações concretas aonde nós desempenhamos ou executamos ou desenvolvemos esses dons. Legal. E na ponta da linha de quinta-feira, desenvolvendo os dons. Já encontramos eles, agora vamos desenvolvê-los. Então, na ponta da linha. Bom, vai falar sobre a parábola dos talentos, na parte de quinta-feira. A parábola dos talentos está nos 2 evangelhos, está em Mateus, está em Lucas, com algumas pequenas diferenças, mas a interpretação dada das duas ela é bem similar. Mas o interessante daquela que está em Mateus é que ela vem logo após a parábola das 10 virgens. E uma interpretação dentro do nosso meio da parábola das 10 virgens, que até é por isso que eu escolhi a entrelinha do casamento, né, gente? Ela é escatológica no sentido de associar a parábola de 10 virgens ao grande desapontamento de 1844 e a última igreja remanescente de Deus. Então, veja bem, esses talentos teria também ali um enfoque especial a esta igreja remanescente dos últimos dias, ou seja, entendemos nós que essa igreja remanescente é a igreja adventista, então uma aplicação aí desses talentos, desses dons dentro da igreja adventista. Um detalhe que eu trouxe aqui, Eusébio de Cesareia, ele falava que existia uma variante encontrada no evangelho dos hebreus, apócrifo, tá, gente? Que tinha uma variante desta parábola.
Outra curiosidade que eu trouxe é que um talento equivalia, gente, a 6.000 denários. Um denário seria o salário de um dia de um trabalhador comum. 6.000 dias dá muito ano, hein? O Mark Finley vai destacar o que aqui, gente? Que esse talento ele foi dado conforme a capacidade de cada um. Então ele estuda essa Haggadah, essa parábola, e o Mark Finley entende que o fato de ter dado 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, é que foi justamente pelo fato de que o Eterno, conforme lhe apraz, conforme o seu entendimento, viu a capacidade de cada um, viu a personalidade de cada um e distribuiu emuná, função, de acordo com esses dados, essas informações. Segunda coisa, o servo pôde escolher o que fazer com a emuná, função, com o seu talento. O mesmo Deus que te dá uma emuná, função, ele te capacita, mas ele não te obriga. Você que escolhe o que você vai fazer com ela. Você que escolhe, exatamente. Agora veja, o talento não era deles, eles eram mordomos deste talento. Isso também é destacado pelo Mark Finley. E ele fala mais, ele fala assim, que ele vai citar o exemplo do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte, que se houver boa vontade por parte daquele que ouve o chamado, será aceito o seu serviço conforme aquilo que você tem. Então, você recebeu um dom, você recebeu um talento, por mais simples que esse talento seja. Se houver boa vontade da sua parte, ele vai ser bem aceito, ele vai ser bem visto pelo Eterno. Terceira coisa aqui que ele fala, gente. Ellen White, ele faz uma citação de Ellen White que fala aqui, e ela usa um binômio interessante, a lei do servir. E ela fala que a lei do serviço, que nós podemos chamar de Torah Avod, né, a instrução do servir, ela nos vincula com Deus e ela nos vincula com o próximo. A quarta coisa, o servo que enterrou o talento, ele perdeu aquela capacidade de servir. Então, você não ouvir o chamado, você não expandir aquela emuná, função que você não escolher recebeu. Usar esse talento também. Você não escolher usar esse talento, você acaba perdendo esse talento, porque obviamente que esse talento não é seu. E a última coisa que ele fala é que os dons usados, eles se expandem. Os dons que não são usados, eles se perdem. É isso. Legal, pessoal. Foi um super na ponta da linha, né? Para quem já está aí atuando na sua classe. Alguns itens aqui já estão enumerados nos slides e esses slides estão aqui no link da descrição desse vídeo para você usar aí, seja por teleconferência, seja presencialmente aí com os seus alunos. Vamos avançar então agora, perguntas para discussão de sexta-feira, e agora então é o Marcos André que volta, né, o segundo Marcos, para tratar aqui sobre essas perguntas. Então, Marcos, é com você. Chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte do resumo, e o autor diz assim no resumo: uma correta compreensão do ensino bíblico acerca dos dons espirituais traz unidade à igreja. O reconhecimento de cada um de nós é um membro valioso e necessário ao corpo de Cristo é um pensamento unificador. Na verdade, nós só somos o corpo de Cristo quando estamos unidos, quando cooperamos, quando temos os mesmos propósitos, quando caminhamos na mesma direção. Do contrário, somos só membros, né? E membros isoladamente, ou membros, pior ainda, né? Membros que se degladiam, né? É um corpo doente, né? Um corpo que não tem frutos a oferecer. Existe uma doença que é autoimune, que o sistema imunológico começa a atacar os órgãos, começa a atacar a pele, né? Aí aparecem feridas ou internamente. Então isso é característica de uma doença, de um corpo doente. Uma igreja onde os membros estão se atacando, ele pode ser qualquer coisa, menos um
menos uma igreja. Pode ser um clube, pode ser uma rinha onde as pessoas vão lá para brigar, mas igreja não é, né? Igreja é quando todos estão unidos com o mesmo propósito, cooperando mutuamente. A todos, segundo parágrafo, a todos é dada uma obra a fazer pelo mestre. Aí Mateus 25, verso 15 diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Então cada servo tem um legado pelo qual é responsável. Cada pessoa na igreja ela tem uma função e ao contrário disso a igreja está deficiente. Se eu tenho um talento na igreja, se eu tenho um dom, e eu não utilizo, aquela igreja é deficiente em algum aspecto. Imagina o diretor de música, se ele negligencia a sua obra, né? Então você chega na igreja, aí começa a tocar o playback lá e as pessoas não cantam, só ficam balbuciando lá porque nem ensaiaram, não conhecem o hino direito. Então isso é muito ruim para quem visita a igreja, para quem vem de fora, né? Principalmente quem vem de uma igreja pentecostal, de uma igreja neopentecostal. O louvor é muito forte lá, né? Porque prepara o coração das pessoas para receber a mensagem. Então ela olha para a nossa igreja e diz, essa igreja é uma igreja fria, uma igreja morna, né? E às vezes vai embora, né? Então nós precisamos estar preparados para receber todas as pessoas e receber com qualidade, né? Nós não fazemos culto para pessoas, mas nós fazemos culto para Deus que quer receber as pessoas, que trabalha com as pessoas, trabalha no coração de cada pessoa, né? Pergunta número 1. A cada um de nós recebeu um dom de Deus, ou recebeu dons, né? Quais implicações práticas isso tem na sua igreja? Que diferença isso faz no envolvimento de cada um dos membros? É o que eu estava falando, né? Existem dons e talentos que são mais evidentes, né? Que a pessoa que prega, a pessoa que canta, né? A pessoa que lidera departamento, ela fica um pouco mais evidente. Existem outros dons que não são tão evidentes e que nem sequer existiam há algum tempo atrás. Por exemplo, a sonoplastia, né? Nos dias de Jesus isso não existia. Não existia uma pessoa que cuidava do som, porque não existia isso, né? Então, quando quando a tecnologia se desenvolve, e Deus oferece esse talento também à igreja. E cada vez mais, agora a gente transmitindo os cultos, né, online, cada vez mais isso é importante. Então essa pessoa, se a pessoa que sabe mexer com isso, ela negligencia o seu dom, a igreja fica deficiente nesse aspecto. Às vezes a igreja não consegue transmitir o culto, às vezes a igreja, a música está acontecendo, mas o som está muito alto ou está muito baixo, porque alguém que sabe fazer isso não faz, e alguém que não sabe vai precisar fazer até que Deus lhe capacite com esse dom, né? Pergunta número 2. Compartilhe com a classe da escola sabatina como os dons de outros membros o abençoaram. Compartilhe de que modo você descobriu os seus dons espirituais. Quais são eles e como você usa para abençoar a outros. Quando eu cheguei na igreja, aqui na nossa igreja tem uma pessoa que é muito amorosa, recebe muito bem as pessoas, e ela faz a programação dela da seguinte forma. Quando ela faz uma programação para os idosos ou para crianças ou qualquer coisa que ela vai fazer, ela chama muita gente para participar. Aí ela começa a falar assim, você vai orar, você vai cantar, você vai ler um verso, você vai fazer isso. E a programação que ela faz pode ser no domingo, 2 horas da tarde, que a igreja está sempre cheia, porque ela junta todo mundo, cada um com uma função, a pessoa tem que ir porque tem alguma coisa para fazer lá. E quando eu entrei na igreja, ela começou a me chamar para pregar para a idade de ouro, que são os velhinhos, né? Era pouca gente, eu começando a pregar ainda, preparava uma mensagem, levava para eles e tal, e isso foi desenvolvendo o meu talento. Hoje eu prego, hoje eu estou aqui falando num vídeo, graças a uma irmã que me auxiliou no início da minha caminhada para que eu pudesse desenvolver esse talento. Comecei com um pouquinho de gente, depois comecei a pregar num culto de quarta-feira, e depois conseguir falar mais tranquilamente para um público maior. Então Deus nos capacita dessa forma, Deus nos enche do seu espírito e enche a sua igreja. Como que você descobre qual é o seu dom na igreja? A igreja reconhece, a igreja começa a te convidar para trabalhar numa área, para trabalhar em outra área, a igreja reconhece o seu dom, o seu talento. Mesmo que não seja algo que você goste de fazer, se empenhe para que você possa desenvolver o seu talento. Pergunta final, a lição destacou que os nossos dons crescem à medida que usamos. Reflita sobre sua vida. Quais dons se expandiram quando você os usou para a glória
do nome de Deus. Você é fiel aos dons que Deus lhe concedeu? Existem duas formas de multiplicar o dom, né? Uma é quando eu descubro que tenho algum talento natural e começo a estudar mais sobre aquilo, começo a me desenvolver mais naquele sentido. E outra é quando eu saio evangelizando, uso meu dom para ganhar outras pessoas para o reino de Deus. Porque aí uma igreja que tinha alguém que cantava bem, por exemplo, aquela música tocou alguém que veio para a igreja e ela tem uma capacidade administrativa, ela tem o dom de pregar, ela tem uma outra capacidade, talvez, de fazer ali uma decoração bonita na igreja, para a igreja ficar bonita, e a igreja vai crescendo. Então Deus, ele dá os dons para a igreja, nunca para a pessoa individualmente. Quando Deus dá o talento para a igreja, o talento da igreja vai se multiplicando, porque uma pessoa que canta bem, uma pessoa que prega bem, uma pessoa que é amorosa, ela consegue agregar outras pessoas para o reino dos céus, e a igreja vai crescendo, a igreja vai se desenvolvendo com novos talentos. Então use o seu talento, mesmo que ele seja pequenininho assim, para ganhar almas para o reino dos céus. O talento não é nosso, o talento é de Deus. Ele que deu à igreja, ele sabe qual a importância daquele talento na igreja. Que Deus nos abençoe. E agora nós vamos para as entrelinhas. Eu espero você lá no final para orarmos juntos, para encerrar essa lição. Bom estudo a todos e até o final desse vídeo. Ok, Marcos? Obrigado mais uma vez. E o Marcos volta. Esse foi o segundo Marcos. O Marcos volta, o terceiro Marcos, para encerrar essa lição com uma oração. Então vamos agora aqui ao que dá origem ao nosso canal, As Entrelinhas. A gente falou, né, sobre uma história de amor oculta lá na Torá. Com você, Ricardo. Bom, gente, primeira coisa, Torá, né, gente? Torá nós associamos com o Pentateuco, de cara. Não está errado, ela é uma palavra que é associada, mas a gente percebe pela leitura da própria Torá do Pentateuco como que Abraão poderia cumprir a Torá, gente, sendo que Abraão está no Gênesis. Então, né? Não existia. Depois de Abraão foi escrito mais 4. Não existia o Pentateuco. Porque Torá é norma enquanto instrução. Então a entrelinha é o seguinte, que existe uma história de amor dentro da norma enquanto instrução. E via de consequência existe uma história de amor no Pentateuco. Legal, você continuava lá a dar um zoom. História de amor na Torá. Então vamos lá. Os livros da Torá, nós estamos acostumados com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que em hebraico não funciona assim. Em hebraico é Bereshit, é o livro de Gênesis. E Bereshit propriamente não significa Gênesis. Bereshit significa no princípio. Então aí nós encontramos o princípio da nossa história de amor. E nós encontramos lá o que? Nós encontramos em Bereshit 1 o esposo arrumando a casa para a noiva. E nós encontramos os presentes, Tov, na pictografia, que é bom em hebraico, né? Toda vez, na semana da criação, toda vez era dado o que? Uma sentença, vamos dizer assim, ou uma declaração, Tov. Mas aquele na pictografia transmite a imagem de um presente que estava sendo dado do esposo para a esposa, a luz, a esposa que estava vindo. E quem seria a esposa? A esposa seria Eva? Não, gente. Na alegoria, a esposa do Criador era Adão e Eva. A família. Então Adão e Eva, alegoricamente, lembra do método Pardês, na dimensão Pechata, dimensão literal, nós estamos lidando agora com a dimensão alegórica, que é a dimensão Remês. Nessa dimensão Remês, Adão e Eva seriam a mocinha, vamos dizer assim, da nossa história de amor, e o Criador e o Verbo que se fez carne seria o esposo. Engraçado que ele ia passear no jardim à noite, às tardes, né? Sim. Com a noiva. Exatamente, era o passeio, o noivo passeando com a noiva. Mas acontece nesse princípio o intruso, que atrapalha o casamento, e trouxe o Etserhará, a natureza má. Mas esse noivo continua amando essa noiva e ele já tinha um plano para
resgatá-la e casar novamente com ela. Então nós seguimos aí, gente, daí nós vamos para a história de Noé. Onde é que está a esposa, gente? E onde é que está o esposo? O esposo chama, no Vaikra, ele chama para salvação. Ele chama a esposa para dentro da arca, para que e essa esposa vem para dentro da arca. Essa esposa é Noé e a sua família. E eles passam por um batismo, gente, pelo Tevila, o banho de purificação. Ali nós temos a esposa passando pelo Tevila, pelo banho de purificação. O casamento hebraico ele tem fases. O Shidu é a fase da escolha. Nós vemos aí em Noé o que acontece? A escolha. Mas essa escolha se dá por um chamado. O pai chama a esposa. E aonde nós vemos isso na própria Torá? Nós vemos isso, vamos seguir mais um pouquinho na história de Abraão. Abraão, ele procura uma esposa para o seu filho Isaque. E ele envia um de seus servos. Servo, e a expressão utilizada é shalia, é o enviado. Correspondente grego é o apóstolo. Então aí nós vemos, seguindo da linhagem de Abraão, de em ti serão benditas todas as famílias na terra. Todas as famílias na terra, na alegoria, seria o que, gente? Seria a esposa. Então nós temos a semente de Abraão, num sentido mais amplo, é a esposa. E num sentido mais estreito, é o esposo. É Cristo. Porque da linhagem de Abraão, além da igreja, viria o esposo. Mas espera lá. E os outros que não são da linhagem de Abraão, será que eles também não são igreja? Vamos continuar, porque a história de amor não para por aí. A história de amor continua. E nós temos mais instruções dentro desta didática do casamento. A de Abraão, nós temos Isaac e Jacó, nós temos Isaac e Ismael, mas Isaac, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E quem interessa para a gente aqui é Jacó. O nome Jacó está associado com uma raiz pejorativa, porque eles queriam porque ele veio depois de Esaú, como se tivesse pego pelo calcanhar, mas ela está associada com coisa torta, com coisa vil. Várias palavras em hebraico, elas têm a mesma raiz de Akov, que se relacionam com coisa imunda. E quando Jacó busca a bênção pelas suas próprias obras, pelos seus próprios métodos, ele adquire para si maldição. Mas quando ele busca emunar, ele se prende naquele anjo, ele se prende no Mashiach, ele se torna Yashar El. E achar retidão é o Deus. Então, como é que a esposa ela se purifica, se torna apta para ser esposa? Com emuná, com se prendendo ao esposo. Mas a alegoria não continua, gente. Nós temos lá os filhos de Jacó, tem José vai para o Egito e nós temos finalmente Moisés. E agora a alegoria se estende novamente. Moisés liberta o povo do Egito e eles passam pelo Mar Vermelho. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, o que foi praticado ali, gente? Mais um banho. Teve lá mais um banho de purificação. A esposa se preparando para a vinda do esposo. Alguns vão falar assim, não, mas eles passaram com os pés secos, né? Mas passaram simbolicamente dentro do rio. E nasceram para uma nova vida agora, libertos. E eles chegam no monte de Sião e ali tem a tábua dos 10 mandamentos. E a presença fumegante do Senhor, do noivo. Pai. A presença do Pai. E veja bem, ali nós temos o que? O Pai está fazendo o que, gente? Uma ketubá. Ketubá é um contrato de intenções. É o contrato com as primeiras intenções. Nós vemos a história desse povo e essa igreja, e essa mulher não consegue de maneira nenhuma cumprir. Parece a esposa de Oséias, né? Exatamente, nós temos a esposa de Oséias. Mas está fora da Torá, né? Não consegue cumprir essas intenções. Não consegue cumprir essas intenções. E daí nós vamos então, nós temos lá o Shemot.
o livro dos nomes. Shem é reputação. E o nome do Eterno significa Erie Esher Erie, é a declaração de amor do esposo para a esposa. Eu serei o que eu serei para me casar com você. Só que os nomes que são atribuídos à esposa, eu já citei, por exemplo, o nome de Jacó vem todas as tribos de Israel. Ou seja, cada nomezinho daquele traz uma conotação humana para a esposa, mas com conotação escatológica nós não vamos falar todas. Mas nós já adiantamos que, já chamamos de Jacó, vamos destacar só Judá, o leão de Judá. Este nome do leão de Judá, ele está associado ao próximo livro, a fama do leão está associado a Levíticos. Levíticos é o Vaikra. No Machia nós temos o Vaikra, nós temos o chamado. Nós somos chamados, a igreja é chamada para testemunhar sobre o Machia, para se preparar. A parábola das 10 virgens que vem antes dos talentos, ela denota justamente isso, aquele óleo, as virgens tinham que estar com aquele óleo pronto. Por quê? Porque o Nessuim, que é a última fase do casamento, a noiva não sabia quando ela chegaria, quando o noivo voltaria. Então ela tinha que estar sempre com o óleo preparado. Tinha um período, né, que você fala geralmente é 1 ano ou 2 anos que ele ia preparar, mas ela não sabia, mas tinha uma certa janela que ela não saberia. Ela sabe a janela, não sabe o dia. Não sabe. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Jesus, quando Jesus vem na terra, a ceia é a cerimônia do Rupá, do Kadoshim, que acontece no Rupá. Acontece logo depois do Ketubá. Ketubá, contrato de intenções, e tem uma cerimônia pública chamada Kadoshim, que acontece numa cabana, numa Rupá, onde eles leem a Ketubá, que é aquele contrato de intenções, e recebe o dote. O dote é a morte de Cristo na cruz. E o noivo vai embora, assim como Cristo foi. Fica normalmente 2 anos, é óbvio que não são 2000 anos, não vamos criar alegorias loucas, mas ele fica um tempo para preparar a morada. Depois ele volta e só o esposo sabe quando, só o pai do marido, o pai do esposo é que sabe quando eles voltam. Só o pai que sabe. Aquela fala de Jesus, hein? Ela tem que estar sempre preparada. E para o Nessuim. Nessuim é carregado. O noivo vai vir carregado e vai carregar a esposa para uma Rupá, onde eles vão de novo recitar os votos e depois eles vão para uma festa de 7 dias e aí onde existe núpcias. Esse é o casamento. Bom, vamos lá, gente. Voltando para a Torá, nós já vimos Bereshit, Gênesis, nós já vimos Shemot, Êxodo com os nomes, agora Vaikra, Levíticos, que é o chamado. É um chamado para a lei. Lembra daquela que nós passamos lá pelo casamento? Não tem aquele primeiro contato com a lei, com a Ketubá? No Vaikra, ele vai estar escrito ali os elementos dessa Ketubá. Vai estar ali a lei enquanto mitzvah, a lei enquanto hok, que seria lei moral, lei ordenância, lei civil, ou seja, vão estar todos aqueles elementos. Vão estar aqueles elementos que a gente propriamente tem que tentar cumprir, mas não vai conseguir, e os outros elementos da lei, que é, em caso de não conseguir, como se expia o pecado, que é hok. É como nos aproximamos do Eterno. Como nós nos aproximamos do pai da noiva. Como a noiva se aproxima do pai. E a noiva só pode se aproximar do pai da noiva com o noivo. É a única maneira da noiva ser irrepreensível. A noiva vindo sozinha, ela não é irrepreensível, ela só é irrepreensível com o noivo. E o Vaikra é o chamado para a igreja se unir ao esposo, a Cristo. É o chamado para o indivíduo se unir à igreja e a igreja se unir a Cristo. Porque se há uma igreja sem Cristo, esta igreja não é a igreja de Deus e essa igreja não é irrepreensível. E aí se entende todo o evangelho agora com essa perspectiva. Sim, exatamente. Então, mas tudo bem, mas esse é o primeiro contato com a lei.
Mesmo que seja uma lei integral com expiação de pecado e tudo mais, ainda falta ir para o deserto. Quando eu digo que o chamado, que o Vaikra, é para que a esposa, que a igreja vá para o deserto, é porque depois de Levíticos, Vaikra, vem Números, Bamildebar. Números é a tradução que vem do grego, mas Bamildebar é ermo. O significado de Mildebar é deserto. Então é o chamado para o deserto, em função da ordem dos livros e os significados doutrinários, teológicos e escatológicos. No deserto, a noiva se prepara para o Nessuim. E no Nessuim, que é a última fase do casamento, ela vai novamente para Rupá e vai novamente fazer os votos. O que é feito no deserto, gente? Preparação. Tudo relacionado, vamos dizer assim, a dons. Ela vai aprender a ser dependente, ela vai se preparar, ela vai se purificar em Bamildebar, no deserto. E no deserto ela encontra o quê? Novamente a Ketubá. Por que eu digo que no deserto é Ketubá? Porque Devarim, Deuteronômio, lá novamente se encontra a lei e lá novamente é feito os votos, assim como no casamento. Então, duas oportunidades de Rupá. Um primeiro momento, no noivado, e esse noivado, gente, essa fase do casamento chamada Eluzim, do desposar, ela é um argumento que pode ser utilizado inclusive para os judeus ortodoxos que não acreditam em Cristo. Por quê? E aqui eu já vou encerrar essa história de amor já com algo mais prático para vocês. Os judeus eles falam o seguinte: como que vocês acreditam no Mashiach que cumpre 90% das profecias e não cumpre os outros 10%? Isso a gente escuta muito dos ortodoxos. Como que vocês vão acreditar no Mashiach que fala para vocês assim? Ou, até utilizando a alegoria do esposo, como vocês vão acreditar num noivo que fala: eu vou me casar, mas espere 2 anos. Eu vou me casar, mas espere eu preparar uma casa. Toda a simbologia do casamento tradicional, o casamento antigo, o casamento encontrado, os elementos lá na Torá, eles demonstram justamente isso, que o noivo, no Eluzim, ele partia. Os dois faziam os votos da Ketubá, mas o noivo partia, ficava mais ou menos alguns anos preparando a casa para depois voltar, repetir os votos e levá-la para a festa, bodas e depois um casamento. Só que essa cerimônia do Eluzim é mais do que um noivado. Então, quando Cristo faz a Santa Ceia, a primeira celebração dos votos com a igreja. Mas haverá uma outra celebração dos votos. E essa outra celebração dos votos será na glória. E toda essa história de amor está na Torá e está na alegoria do casamento judaico. Bom, pessoal, mais uma pérola aí da Entre Linhas, né? Momentos dos sermões Entre Linhas. Com certeza essa alegoria aí dessa história de amor oculta adicionou muito a mim, com o Ricardo que preparou esse material, o Espírito Santo que trabalhou no cérebro dele, e para você que está assistindo, espero que vocês sintam assim, esse gozo de aprender essa mensagem que Deus tenta martelar na cabeça do povo dele desde lá do Éden, né? Agora, então, para encerrar, nós chamamos, então, claro, o terceiro Marcos, que encerra com uma oração. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final da lição, chegamos ao final desse vídeo e agora eu convido você a orar novamente, pedindo a Deus que derrame os dons do Espírito Santo sobre você, para que você possa trabalhar pela união da tua igreja, possa trabalhar pelo crescimento da tua igreja e possa trabalhar principalmente pelo próximo, para que o mundo creia que o Senhor habita na sua igreja. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Curve a sua fronte e fale com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu caráter que, através do teu Santo Espírito, está sendo impresso em cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor nos encha do teu Santo Espírito e promova a paz entre nós e o Senhor, entre nós e os nossos irmãos, entre nós e a nossa igreja, entre nós e a nossa comunidade,
para que verdadeiramente, Senhor, possamos dar um testemunho poderoso e eficaz a respeito do nosso Salvador. Te pedimos isso, Senhor, sem méritos e sem capacidade, mas te pedimos confiantes que a obra é sua e o Senhor vai realizar. Por isso te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração. Amém. Que Deus continue realmente nos usando nessa tarefa, nessa emuná de testemunhar. E nos vemos então na 7ª lição. Antes do Lúcio acabar, é o seguinte, acho que quem assistiu o vídeo percebeu que o dom da alegria não está em mim hoje. Tá. Mas a gente está aqui fazendo o que tinha que fazer e espero que incluam nas suas orações aí que o motivo pelo meu desalegramento que ele desapareça. Amém. Que não importa qual é. A Divinews. Bom, pessoal, nos vemos então na 7ª lição aí, já passando pela metade do trimestre, compartilhando a palavra. Então fiquem com Deus, se guardem, se protejam e estejam na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.